E, Ronaldo, aproveitando da sua experiência internacional na Alemanha, nos Estados Unidos, e, nos Estados Unidos, em Yale e Harvard ao mesmo tempo, na Inglaterra, no King's College, e na Alemanha, na Goethe University, você acha que existe alguma coisa relevante aí que você possa nos trazer em relação a esses movimentos, essas situações que nós acabamos de falar? Essa pergunta é oportuna porque me fez lembrar, né, sobre essa questão de seminário, uma dinâmica que é muito característica nessas universidades nos Estados Unidos e do King's College, né? Primeira coisa que eu acho que é interessante, a gente tem muito no Brasil a ideia de não devemos ter muitos alunos em sala de aula, muito embora usualmente tenhamos, né? 120 alunos. Existe, esse número é muito grande, etc. E em razão disso, é muito comum que, mesmo em escolas tradicionais, como a USP, o professor dê aula para a turma A, com 120, né, vai lá e repete a mesma aula para a turma B, mais 120, etc. Supondo que, bom, ter 240 seria demais. Né? Ou então, tem duas turmas de 60, ele repete para a turma A de 60 e repete para a turma B de 60. É interessante, se você for numa das escolas dos Estados Unidos, essas mais tradicionais, mesmo na Alemanha, na Itália, não existe essa história do professor repetir para a turma A e para a turma B o mesmo curso, especialmente as aulas expositivas. Né? Em Harvard havia cursos com 200 e tantos alunos. Né? E eu gosto de lembrar de um exemplo do King's College. King's College tinha uma disciplina que acho que era contrato, mas várias disciplinas. Tinha aula expositiva, 214 alunos. Seminário, 7. Ou seja, isso faz a diferença. Você ter um número intermediário, você ter 100, 200 ou 70 alunos numa aula expositiva, não é isso que faz a real diferença. A aula expositiva pode ter muita gente. O Bob nunca deu aula para turma par e para turma ímpar. Eram turmas grandes mesmo. Na Itália, então, às vezes chegava a ter 800 alunos. O que faz a diferença é você ter um momento no qual você tem uma turma pequena. E quanto mais radicalmente pequena ela for, maior a possibilidade de uma participação, do envolvimento e de uma demanda para o aluno. Então é isso. 200 na expositiva e 7 no seminário, isso faz diferença. Eu me lembro em Harvard, eu fui aluno do Michael Sandel, antes dele virar popstar. Né? Veja, para o Michael Sandel dar uma aula para 1.000 pessoas, ótimo, ele funciona, ele é um craque naquilo. Mas o curso que a gente fazia tinha 10 pessoas, que era um curso de leitura. É isso que eu acho que faz diferença e ainda muitas vezes não é compreendido pela nossa cultura jurídica, né? De ensino. É um mix dessa combinação. Como eu disse, eu não sou um abolicionista da aula expositiva. Frequentemente eu trago até, na medida do possível, até professores de fora, né? Ou palestras gravadas, cansei de fazer isso, né? Estou dando um curso sobre Dworkin. Nada mais interessante que ter uma aula do próprio Dworkin num curso sobre Dworkin. É fantástico. Sim. Mas o que faz diferença, realmente, é essa possibilidade de uma interação, na qual você pede para o aluno se preparar e você demanda dele nessa interação. É isso que eu tinha que falar sobre esse tema, Fernando. E não, é exatamente uma coisa que me ocorreu que na Paris 1 também as aulas são para 450, 500 pessoas que disputam os lugares nos auditórios e às vezes eu vi isso, alunos sentados no chão, inclusive com as costas na mesa do professor, né? Eu vi isso. E com os seus computadores portáteis, anotando cada palavra que o professor proferia, né? Mas o que era notável também era perceber que isso dificultava muito a interação, porque obviamente não existia a mecânica do aluno levantar a mão e perguntar qualquer coisa, porque estava bem entendido ali que com 500 alunos no auditório não dava para fazer bate-papo, não dava para fazer interação, né?
E isso, de uma certa forma, impactou nos alunos que foram frequentar o curso que eu estava dando. Porque eu notei que, embora fosse um público bem menor, não havia a iniciativa dos alunos de fazer pergunta. E eu sou o tipo de professor que não consegue dar aula só expondo. Eu fico cutucando o tempo todo, eu quero interação, eu quero que os alunos demonstrem, eu quero saber o que o aluno sabe, para eu poder colaborar de alguma forma. E eu acabei notando que existia quase que uma ética dos alunos de não ousar perguntar nada, né? Então, eu acho que também um dos problemas dessa quantidade muito grande é a falta de interação, como você próprio notou, né? Isso é uma limitação real. Não, você cria uma cultura, você tem toda a razão. Quer dizer, quando você tem só esse modelo, você cria essa cultura. Longe de mim dizer que é bom ter aulas com 500 alunos. Não é bom, é ruim. Mas eu estou dizendo, né, simplesmente que não faz sentido você pegar um professor, sabe, você pedir já que eu dei o Michael Sandel, para ele dar aula ao mesmo curso, né, 4 vezes. É melhor ele ter 500 alunos. Sim, E não depois faz ter diferença, né? né? Entre 120 e 500 não há grande diferença, É né? interessante que o próprio Miguel Reale diz, ele nunca deu aula repetida, porque ele era o Miguel Reale, né? Então ele fugia, ele falava que ele não era um papagaio. Estamos falando de alguém aqui, né? Anos 50, 60, enfim. Mas estava certo, estava moderno o Miguel Reale nesse momento. Sim. Ô, Ronaldo, uma coisa que eu acho que você deve enfrentar muito como professor de filosofia, né, é a questão de você atrair os estudantes para a leitura de textos que são muito abstratos, que são textos complexos. Eu me lembro, nos anos 90, né, você lecionava lá no PET CAPES o livro do Hayek, dificílimo, né? Direito, legislação e liberdade, e você tem essa experiência, então, de lidar com autores muito sofisticados, que têm uma profundidade muito grande. Eu queria que você analisasse qual é a sua técnica, qual é o conselho que você dá para os professores que no primeiro ano tem que falar sobre Kant, tem que falar sobre Kelsen. O que você recomenda para os professores, nós, professores das propedêuticas? Excelente pergunta. Esse é um desafio, é uma reflexão permanente, né, Fernando? Como é que a gente faz para lidar com esse desafio? Deixa eu falar uma coisa antes disso, de caráter um pouco mais biográfico, né? Quando eu cursei a faculdade, eu não tive uma experiência das mais felizes com a graduação, não. Eu achava o curso muito formalista, tudo aquilo que eu estava criticando agora era o que eu via na faculdade. Eu tive uma experiência muito positiva, muito criativa, no entanto, no programa chamado PET CAPES, do qual hoje eu tenho a honra e orgulho de ser o tutor geral, né? E que trazia justamente um modelo diferente de seminários, de pesquisa, turmas pequenas, e de discussão aprofundada e detalhada, né? E com análise estrutural de textos jurídicos, né? Eu me lembro que o Tércio Sampaio Ferraz, que nesse primeiro ano do curso deu um curso de leitura da teoria pura do direito e de um outro livro do Bob chamado Da Estrutura à Função. E ele costumava dar um texto também, que era um texto do Victor Goldschmidt, chamado Análise Estrutural, a Leitura Estrutural, enfim, era um apêndice de um livrinho do Victor Goldschmidt, chamado A Religião de Platão, da publica Tempo Histórico e Tempo Lógico no Pensamento Filosófico, chamava isso, que era justamente uma teorização sobre esse método de leitura estrutural, e isso foi, para mim, um grande estímulo para procurar a Faculdade de Filosofia, onde eu via realizado muito mais essa ideia de uma leitura rigorosa de texto, e não aquela leitura panorâmica, bacharelística, né? E muito sincrética, né? Às vezes os intelectuais do direito, especialmente dessas áreas teóricas, me pareciam como consumidores do supermercado que passam pelas gôndolas, né? E vão pegando produtos, ideias. Gostei dessa ideia, pega um pouco dessa, um pouco daquela outra, né? E depois fazia um cadinho de ideias
uma espécie de bricolagem intelectual. Então, em contraposição a isso, né, na Faculdade de Filosofia, havia, muito por influência dos franceses que aqui vieram, a missão francesa que criou o modelo de ensino de filosofia do direito, pelo menos na USP, né, muito voltado para a história da filosofia, mais do que para um livro de filosofia, diga-se de passagem, mas que tinha como marca registrada essa ideia de um tratamento sério e extremamente cuidadoso do texto filosófico, é o chamado método de leitura estrutural. Era, grosso modo, a metodologia básica dos professores. Você ia ter um curso sobre Rousseau, sobre Aristóteles, sobre Kant, você basicamente ia ler aquele texto e ler o texto, como então se dizia, né, segundo a ordem das razões. A expressão é de um francês chamado Martial Guéroult, ou seja, conforme as ideias se concatenavam na estruturação do texto e na mente do autor. Né? Ler o texto conforme a mente, ler o texto do Descartes conforme a mente do Descartes, não conforme aquela reação, muitas vezes imediata, que na Faculdade de Direito é muito estimulada, de discordei dessa parágrafo, não concordo com isso. Ou seja, antes de ler com essa extrema reatividade, ler o autor segundo um princípio de caridade, ou seja, tentando a ele impor o maior grau de coerência e sistematicidade possível. Então, essa era uma marca, digamos, metodológica de como ler textos. Me marcou muito isso. Depois de ir para a filosofia, fazer um mestrado, como você destacou, e me tornar professor da Faculdade de Direito, eu me via diante de um desafio. Bom, e agora? Como é que eu vou ensinar a teoria aqui? Isso daqui, a Faculdade de Direito, não é uma faculdade de filosofia. Né? Eu me lembro, e sempre dou esse exemplo, que num curso sobre a crítica da razão pura, na filosofia, nós nunca passamos do prefácio. Né? Eu me lembro que também em cursos poucos sobre Rousseau, eu conseguia trabalhar aquilo em sala de aula, um pedacinho, e isso era um problema. Por quê? Porque na Faculdade de Direito, a gente tem lá um tempo na graduação, um tempo relativamente limitado, um semestre, 2 semestres, talvez. Você tem que dar o recado, por assim dizer, naquele momento. E você sabe que o aluno já não está lá porque ele não queria ser filósofo, não, ele teria escolhido outra escola. E muitas vezes você tem essa perspectiva de que ele não vai retornar necessariamente aqueles textos, aquela abordagem, porque ele vai ser demandado de outra forma em outros cursos. O que fazer, então, né? Diante, digamos, de um sentimento de que há uma insuficiência teórico-metodológica na maneira como a teoria é compreendida, os textos complexos, a discussão conceitual é compreendida na Faculdade de Direito, e uma limitação, a Faculdade de Direito não é a Faculdade de Filosofia. O que eu fui fazendo aos poucos, Fernando, foi tentar, em primeiro lugar, entender que a função dessas matérias propedêuticas, em particular filosofia e teoria, sociologia é um pouquinho diferente, mas pode funcionar também, era de oferecer um momento de capacitação para leitura complexas, leitura de textos conceitualmente complexos. Tá? Ou seja, isso era uma coisa, claro que o aluno que entra nessas escolas mais disputadas é um aluno inteligente, ninguém passa no vestibular disputado se não for aluno inteligente e capaz de ler. Então, não se trata aqui de supor que o aluno é analfabeto. Mas é também reconhecer que o tipo de leitura que o aluno fez para entrar na faculdade é muito diferente. Ele fez aquela leitura mais, digamos, de apreensão enciclopédica dos conteúdos de vestibular, e no mais das vezes ele continuava fazendo isso, ou continua fazendo isso nas matérias de caráter dogmático. Se ele for prestar um concurso, ele vai continuar fazendo isso também. Então, era um tipo de leitura diferente. Eu sempre acreditei, e estou convencido, portanto, de que um dos dividendos, uma das oportunidades, dos ganhos que se pode e se deve ter em cursos como de filosofia e teoria é ensinar a ler textos conceitualmente complexos. Então, como fazer isso, então? Né? Eu costumo dizer que um bom seminário, ele para funcionar, ele depende de algumas regrinhas. A primeira regrinha é que todos leiam o texto. Tá? Ou seja, não é possível esse modelo que eu caricaturizei antes, em que cada um vai lá e vai ensinar para o outro. Isso daí é aula expositiva dada por aluno, que tem tudo para dar errado. Né? Um seminário envolve que todos leiam o mesmo texto. Segundo lugar,
um seminário, se eu quero fazer uma análise estrutural, ele demanda que eu tenha algum tipo de momento de suspensão do meu reativismo ao texto e procure compreender o texto à luz da sua estrutura interna, né? Ou seja, compreender o texto tal como ele foi construído. Né? Então, isso daí é uma espécie de ethos, ou maneira de se comportar diante do texto, que também é importante. Em terceiro lugar, eu sempre achei que algum tipo de decomposição analítica, a apresentação da estrutura do texto, era muito importante. Escrevi até 2 textos sobre isso, mais ou menos didáticos, o que significa modo de análise estrutural. E eu costumo pedir que os alunos, na sala de aula, produzam uma espécie de decomposição analítica na forma impressa, e produzam um documento que vai ser entregue para os colegas em sala de aula, eu chamo de handout, na falta de uma palavra brasileira para expressar isso. Que não é exatamente um fichamento, porque um fichamento seleciona as ideias importantes de um texto, que acha mais relevantes. Um handout, da maneira como eu proponho, é uma decomposição analítica da estrutura do texto. Tá? Ele, na sua concepção, ele deve ser exaustivo e ele deve ter uma estrutura de análise, ou seja, de decomposição. Basicamente, o que o aluno aí vai ter que responder é: quantas partes tem o texto? Né? Tem 4 partes, tá bom. E a segunda parte tem quantas subpartes? Tem 3, tá ótimo. E a segunda subparte da segunda parte tem quantas subpartes, quais são os argumentos, etc. Esse exercício, que é um exercício de disciplina intelectual, não é exatamente um exercício criativo, não tem criativo, mas é de disciplina. Ele é muito interessante. Eu peço, então, que cada aluno ou grupo faça esse trabalho para um dos textos. E costumo dizer o seguinte: olha, e daí os alunos que vão apresentar, ou o aluno, vai ter 12 minutos para apresentar o texto. Apresentar não as ideias, não fazer resumo de texto, apresentar a estrutura do texto. Eu costumo dizer, por que 12? Bom, porque 12 não são 15 nem 10, que na cultura jurídica brasileira é uma coisa, né? Passa lá, tem 15 minutos para conversar. Ou seja, a ideia é de que seja um tempo cronometrado. E isso funciona como uma espécie de um pontapé inicial para o efetivo seminário. O seminário vem depois dessa apresentação, ou seja, que é a discussão organizada onde o professor tem um papel importante na coordenação da agenda, de pegar as questões, como você dizia, Fernando, pegar os pontos cegos dos alunos, aquilo que eles não sabem, e combinar uma ordem de discussão. Porque muitas vezes os seminários também eram erráticos, se começava a discutir o que havia sido escrito na nota 32 da página 48, né? E aquela discussão ficava a aula inteira, e bom, mas os textos tinham uma estrutura, e não se discutia a estrutura, etc. Então, um papel importante do coordenador é pôr uma ordem nos temas, nas perguntas. Às vezes é isso, às vezes é a última pergunta, o comentário que foi feito, que vai ser o ponto inicial. Então, havia sempre um momento de organização daquela agenda e o papel do professor na organização do debate. Me parece que esse era um ponto importante e eu penso que isso tem tido um resultado muito positivo. Muitas vezes, Fernando, você perguntou qual é o desafio, né? Muitas vezes é nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente tem resistência. Ou seja, não espere o professor que ele necessariamente vai ser aplaudido de pé ao final de cada aula. Não. Por quê? Porque muitos alunos não estão esperando isso. Muitos alunos vão perceber que é trabalhoso fazer isso. Muitos alunos pensariam, com justa razão, que seria mais fácil para eles anotarem ou então pegar o caderno de alguém que anota bem e estudar para a prova. E isso vai demandar deles algo muito mais trabalhoso, sem dúvida. Não só na elaboração do handout, como for a vez dele, mas de ler efetivamente os textos, todas as aulas. Sem o que participar de um seminário sem ter lido o texto torna-se a coisa mais aborrecida e mais sem sentido do mundo. Então, é claro que isso gera resistência, mas isso gera também incentivos, né? Costumo dizer, nada de novo nisso, né? O estudante dança conforme a valsa, não é isso? Conforme a música. E se você cobra muito, mas você oferece bastante, eles dançam a dança. Se você cobra muito e não oferece nada, eles param. Não adianta você pedir, leiam 200 páginas para a próxima semana e depois não acontece nada na próxima semana. Isso eu acho que é uma verdade
E é muito importante porque você está mais ou menos dizendo o seguinte: o aluno tem que trabalhar mais, mas o professor também tem que trabalhar mais quando tem que dar uma atividade em que o aluno está envolvido. Porque existe cá entre nós, para muitos professores, a ideia de que dia de seminário é o dia que eu não preciso trabalhar, que eu deixo os alunos pegarem a bucha, né? Então eu não preciso preparar nada, quando na verdade eu acho que fazer um bom seminário é um desafio grande para o professor, porque ele tem que trabalhar antes, durante e eventualmente até depois para corrigir aquilo que os alunos fizeram ou deixaram de fazer. E assim, eu acho que você transmite uma informação, acho que é muito relevante, formadora para professores. Eu acho que isso é um recado que eu reputo importante. Então, professores das propedêuticas, né? Ouçam o professor Ronaldo, o que ele disse aí é muito relevante, e eu achei sensacional a forma como você estruturou essas diferentes etapas do processo de envolvimento dos estudantes com a leitura de textos complexos. Muito obrigado. Essa história eu concordo integralmente com você. Na verdade, a aula expositiva dá menos trabalho se você vai repetir aquilo que você já falou alguma vez, já tem suas notações, etc, etc. Não vai ser... O seminário, se você vai dar um texto, sei lá, eu dou filosofia política, trabalho com alguns textos clássicos, Hobbes, Rousseau, Kant, etc. Bom, toda véspera do curso, eu leio os textos. Por quê? Porque o importante não é saber, em termos gerais, as ideias. Eu quero saber a estrutura do texto. A gente precisa reler. Ou seja, é muito mais trabalho intensivo do que efetivamente a aula expositiva. Sem dúvida alguma, porque mesmo quando você conhece muito bem o texto, você tem que reler. Você não entra para um seminário de pós sobre um texto que você já conhece bem se você não tiver relido na véspera. Pelo menos eu não tenho capacidade de fazê-lo de maneira adequada, eu acho. E uma última questão, Ronaldo, que vai te botar numa saia justa aí, mas eu queria que você é, falasse um pouco sobre os professores, os autores que te influenciaram assim na sua carreira, na sua formação. Fizesse um pouquinho uma exposição da sua própria visão pessoal aí da sua formação. Vamos falar de alguns professores e de alguns autores, né? Acho legal, essa pergunta é sempre interessante. Eu sempre tenho curiosidade pelas respostas que as pessoas dão a essas perguntas, eu mesmo. Eu diria que na faculdade de Direito, eu tive dois professores que me marcaram muito, muito mesmo, que foram os professores Tércio Sampaio Ferraz e José Eduardo Faria, né? Ambos coordenavam esse programa que eu mencionei há pouco, que era o PET-CAPS, e ambos eram pessoas muito comprometidas, digamos, com uma renovação do ensino jurídico. Não apenas escreveram muito sobre esse assunto, como se engajaram no projeto de modernização do ensino jurídico, né? O Tércio mais na área de filosofia e teoria e o Faria mais na área de sociologia. Cada um cumprindo um papel complementar ao outro, né? O Tércio trazendo, pelo menos nesses grupos seminários, essa ideia de um trabalho filosófico, o próprio Tércio foi alguém formado em filosofia, graduado em filosofia e doutor em filosofia, então ele tinha essa... E bem os piano também na sua formação. Então, ensinar Leo Kelsen, por exemplo, segundo a ordem das razões, segundo o método estrutural, foi um ganho muito grande, né? E também suas aulas. E o Faria apresentando fundamentalmente grandes e novos temas dentro do direito. Ou seja, o Faria foi um grande motivador de novas agendas, da interdisciplinaridade, fenômenos da globalização, da judicialização da política, da crise do ensino jurídico, da corporativização e o direito, do direito econômico, quando o direito econômico não era tão famoso quanto ele veio a se tornar. Hoje é uma das áreas sexys, né, das graduações. Nessa época não é. O Fernando foi um precursor, um dos que abriu a área, né? Então, trazendo isso. Então, na Faculdade de Direito, esses professores, para mim, tiveram grande impacto. Eu fiz ciências sociais e fiz filosofia, né?
ciências sociais, talvez dois professores me marcaram muito, né? Tem vários, mas pelo carinho, pela capacidade de entusiasmo aluno, que era o professor Gabriel Kohn, um especialista em Weber, que foi um professor marcante. Dois cursos muito interessantes de dois cientistas políticos, um do Verfort e o outro do Bolívar-Lamounier, para mim foram marcantes também, por ter visto nesses cursos uma forma muito profissional, muito organizada, muito, digamos, competente de análise política. Mas talvez o grosso das influências e modelos de professores eu tenha tido na filosofia, né? Lá o meu orientador, o Zé Arthur Janotti, foi uma pessoa muito marcante na minha formação, nas agendas, nos temas, na importância da filosofia da linguagem. Até hoje eu tenho interesse por temas que certamente foram dividendos da influência dele, né? Wittgenstein, filosofia da linguagem, é certamente um deles. E um outro professor marcante, que interessantemente dava cursos completamente expositivos, era brilhante, era incrível, era um professor francês chamado Gérard Lebrun, e que era incrível, digamos, o quão estimulante. Dava aula na contramão da pedagogia contemporânea, dava aula de 4 horas, às vezes ele até se esquecia de intervalo, falando. Mas uma aula de uma construção, a aula era um livro, era uma coisa incrível, o velho modelo francês, né, como a gente encontra nas palestras do Foucault, aquela coisa que ele estava falando, incrível. Lá eram livros, né? E muitas vezes eram aulas que já estavam escritas, né? Que ele tinha uma arte, né? De dar aula como se não estivesse lendo. Dizem que Foucault fazia a mesma coisa. A gente sabe agora pelos inúmeros textos, né, que são cursos, né, que ele escrevia tudo, que ele era um mestre de ler sem transparecer que estava lendo, né? Então, esse foi outro professor num estilo diferente, muito marcante, que ao meu ver foi o grande contato que eu tive com esse método explorar, o professor Oswaldo Porchat, especialista em ceticismo, em Aristóteles, que fazia a versão, digamos, hardcore desse modelo mais caboclo de análise estrutural que eu tento levar para a faculdade de Direito, né? Turmas pequenas, onde todo mundo tinha que fazer a análise estrutural do texto. E eu destaco também um professor de lógica, que para mim foi um modelo também de clareza, digamos, de forma de organização didática de um curso, que era um professor chamado Luiz Henrique Lopes dos Santos, o tradutor do Tratatus do Wittgenstein, e um filósofo, ainda que não seja dos mais famosos, popstar, dos mais sofisticados e competentes que eu conheço. Então, essas pessoas me marcaram, certamente me marcaram. Eu poderia reunir outros Carlos Alberto Ribeiro Moura, enfim, lá da filosofia também. E eu acho que teve alguns momentos, né, em termos de influência teórica, que foram importantes, Fernando, para mim, né? Um momento, digamos, que eu julgo importante foi a leitura de um texto de um ex-assistente do Foucault chamado François Evalde, um livro chamado L'État-providence, né, o Estado-providência, que faz uma análise das transformações do conceito de responsabilidade civil na França e a formação da racionalidade do direito social. Aquilo, para mim, foi uma revelação em termos da articulação de temas de análise social e filosófica, né? É claro, trabalhos como o do Tertio, do Luhmann também tinham impactado, mas esse livro foi extremamente importante. E foi importante também no próprio trabalho, que depois eu fui fazer um doutorado, que era sobre contratos relacionais, né, onde um autor central, chamado Ian McNeill, foi muito importante, é claro, para a construção do trabalho. E mais recentemente, eu tenho me dedicado muito à filosofia do direito na tradição analítica, né? E daí eu acho que os clássicos são de um manancial de riqueza imenso, né? Hart é um autor fantástico, o do Working
sobre quem eu cheguei a escrever 2 livros, o Russ, que é um autor, né, às vezes muito árido, chato, mas que certamente é importante. E também uma revisitação do justnaturalismo e da ideia de filosofia prática pelas mãos do John Finnis. Ou seja, o Finnis também foi um autor importante que me fez me reconciliar, vamos dizer assim, com uma leitura do justnaturalismo contemporâneo, que na minha formação básica de graduação era muito aquele justnaturalismo pelas mãos do Kelsen, pelas mãos do Bobbio, ou ainda pelas mãos nem sempre bem cuidadosas, nem sequer do Hart. Ou seja, então, esse justnaturalismo pelas mãos do positivo é um problema. Né? Esses autores, eu acho que são autores que são importantes na minha formação. Bom, Ronaldo, eu lhe agradeço muito pela reflexão que você trouxe. Eu aprendi bastante. Eu espero que o nosso público também preste bem atenção. Eu acho que você é um professor que se destaca, você é um professor diferenciado e tem um percurso que o credencia a ser uma referência na forma de ensinar o direito, na forma de refletir o direito. Você esteve tanto do ponto de vista prático, como profissional do direito, seja no Ministério Público, seja no CAD, esteve com a mão na massa, né? E tem toda essa retaguarda filosófica, de ciências sociais, e, portanto, você sempre foi, Ronaldo, uma referência para mim e servirá para muita gente ouvir as suas recomendações aí como professor de direito e um filósofo do direito. Muito obrigado pela sua participação na educação jurídica. Eu que agradeço, Fernando, a sua gentileza, a sua elegância e a sua amizade. E parabéns aí pelo programa. Eu acompanhei alguns episódios e parabéns, acho que você está fazendo um papel brilhante, agora contribuindo não só, né, os trabalhos que você já fez, direito econômico, em filosofia, epistemologia jurídica, e agora com esse trabalho importante de divulgação dessas reflexões sobre ensino jurídico, que são também uma oportunidade de você conectar, né, a sua larga formação teórica, a sua experiência no ensino jurídico, né, como diretor de escola e agora como alguém que cria esse foro importante. Parabéns também, é sempre um prazer, é sempre com muita honra que eu participo das suas atividades, Fernando. Obrigado.